Caríssimos e amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 30 de agosto, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Temos a alegria de convidar você, convidar toda a sua família, para nesse dia de hoje partilharmos a Palavra de Deus, refletindo assim o Evangelho de Mateus no capítulo 23, versículo 27 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos. E dizei: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teria sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus critica e condena os líderes religiosos que sustentam um sistema formalista e hipócrita. Eles não consideram o reino de Deus como dom, nem respeitam a liberdade dos filhos de Deus. Tal sistema, caríssimos irmãos e irmãs, impede de entrar no reino, pois não leva à convenção, mas à perversão e destrói o verdadeiro espírito das Escrituras, chegando a matar até mesmo os enviados de Deus. Perceba que Jesus mostra que a religião formalista e jurídica não é meio de salvação, mas produz prática escravizadora. Portanto, é fundamental, ou seja, é frontalmente oposta àquela que deve ser vivida por qualquer comunidade cristã. Com essas duas interpretações introduzidas por ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, completa-se o número de 7 é dirigida contra esses chefes de Israel. Os sepulcros eram caiados para evitar algum contraste involuntário que assim se tornaria impuro. E também poderia evitar assim aquele contato involuntário. Então veja que a comparação com o sepulcro ele vai ter duplo sentido. A contradição entre a aparência e o interior e o foco da contaminação. Os escribas e fariseus aparentam justiça, mas por dentro estão cheios de injustiça. E também suas doutrinas é contaminadora. Veja que Jesus disse que os escribas e fariseus enfeitam os túmulos, afirmando que se estivesse vivido no tempo dos seus pais, não teria cumplicidade na morte dos profetas. Eles estão assim reconhecendo que são filhos dos assassinos. Atinge o auge da hipocrisia, pois, apresentando-os como piedosos, querem matar Jesus. Portanto, temos nestes textos, como os versículos que seguem, uma das mais violentas denúncias contra o sistema do templo e das sinagogas. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, fraqueza e transparência ou hipocrisia e injustiça. Ai de vós, hipócritas! Ao chamar os mestres da lei e fariseus de hipócritas, Jesus foi transparente, Jesus foi sincero. Hoje também, ele também se volta para nós e nos interpela, assim como fez com eles, a respeito da sinceridade nas nossas boas ações. A franqueza
E a transparência deve ser um princípio básico nas nossas atitudes. Como é as nossas ações? São ações transparentes? Podemos fazê-las na franqueza? O nosso coração deve estar, ou seja, deve dar o contrapasso para as nossas realizações. Do contrário, por mais esforços exteriores que façamos, as nossas obras serão um sinal de morte e não de vida. Seremos também como sepulcros caiados por fora, imperecíveis e por dentro cheios de imundície. Na mesma intensidade, amados irmãos e irmãs, precisamos refletir em relação às palavras que pronunciamos. Os elogios fáceis e cheios de hipocrisias que emitimos com o título de agradar a alguém, enquanto o nosso coração muitas vezes até critica e reprova. A verdade e a justiça devem permear as nossas atitudes, nem que doa. Será que somos nós hoje os mestres da lei, os fariseus, os falsos, os cínicos? Muitas vezes, caros irmãos, queridas irmãs, criticamos o nosso próximo quando ele erra, entendendo que não seríamos capazes de cometer o mesmo deslize. No entanto, somos feitos do mesmo material e temos as mesmas tendências que eles. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de permanecermos perseverantes na oração para que as nossas ações sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus e que não caiamos na tentação. Como está a sua justiça? Ela é verdadeira? O que será que você poderá estar vivendo? Será que a sua vivência é só de fachada? Você gosta de criticar as falhas dos outros, achando que não cairia no mesmo erro? Você costuma fazer as coisas somente para aparecer bonzinho ou boazinha? Caros irmãos, queridas irmãs, você costuma refletir sobre as consequências de suas ações? Aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, aquilo que eu testemunho, será que agrada ao meu próximo, agrada a Deus, ou só agrada a mim mesmo? Você tem costume de elogiar as pessoas somente para agradá-las? Reflita nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs, e se pergunte se você não está sendo também um sepulcro caiado. E peçamos ao Pai que possa assim nos tornarmos de tal modo transparente, que o nosso íntimo possa ser revelado por nossos gestos e atitudes. Peçamos ao Pai para nos livrarmos de ser como um sepulcro caiado. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.